Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho da cadeia de transporte de elétrons, que é o destino de todos aqueles carreadores de elétrons carregados. Então, desde o que foi produzido na glicólise, né, os dois que foram produzidos na glicólise, até aquele que foi produzido na descarboxilação do piruvato, né, nessa reação da transformação do piruvato em acetil-CoA, e aqueles que foram produzidos no próprio ciclo de Krebs. Então, para onde vão? Por que tanta ênfase, né? Por que eu dei tanta ênfase nesses carreadores de elétrons carregados? Porque eles vão entregar esses elétrons para algum lugar, né? Que é a cadeia de transporte de elétrons. O objetivo que a gente pensa na passagem dos elétrons por essa cadeia de transporte é conseguir transformar a energia que está ali naqueles elétrons em alguma coisa que vai poder ser usada. Ao invés de transferir esses elétrons para o aceptor final, né, para o receptor final, que é o oxigênio, de forma direta, a gente faz isso de forma indireta, através da cadeia dessas proteínas, da cadeia de transporte de elétrons, e com isso, o que a gente quer é acoplar esse processo de transferência de elétrons com a produção de ATP. Como? Então, a cadeia de transporte de elétrons ela é composta por uma série de proteínas que estão localizadas na membrana mitocondrial interna. E a gente consegue identificar 4 complexos proteicos, que são o complexo 1, 2, 3 e 4. Então, o complexo 1 também é chamado de NADH desidrogenase. O complexo 2 é chamado de succinato desidrogenase, que se você lembrar das nossas aulas um pouquinho, você vai lembrar que a succinato desidrogenase ela também está lá no ciclo de Krebs. O complexo 3 é a citocromo C óxido redutase. O complexo 4 é a citocromo C oxidase. Além disso, a gente também tem outras duas proteínas, outras duas moléculas, né, que são a coenzima Q e o citocromo C, que vão ajudar nesse fluxo de elétrons através dessas proteínas da cadeia de transporte de elétrons. E, por fim, a gente tem a enzima aqui, complexo proteico, né, enzimático, que, de fato, vai produzir, né, catalisar a produção de ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico, que é a ATP sintase. Como é que esse processo funciona? Então, o que diz essa teoria quimiosmótica? O NAD, que foi produzido ou lá no ciclo de Krebs, ou no processo de transformação de piruvato em acetil-CoA, ou o que foi produzido na glicólise, ele vai entregar os elétrons lá no complexo 1. Tá? A partir da passagem desses elétrons pelo complexo 1, pelos componentes que a gente tem ali associados ao complexo 1, que são terminações, normalmente tem ferro, enxofre, para fazer essa passagem desses elétrons, essa passagem de elétrons vai impulsionar a saída de íons hidrogênios, que estavam na matriz mitocondrial e vão agora para o espaço intermembrana. Esses elétrons eles são transferidos do complexo 1 para a coenzima Q. Da coenzima Q, esses elétrons são então carregados para o complexo 3. Lá no complexo 3, assim como no complexo 4, a gente tem alguns componentes, alguns compostos, grupos M, muito parecidos com aquele M da hemoglobina, que vão transferir esses elétrons, e a transferência desses elétrons do complexo 3 para o citocromo C também impulsiona, e aí a partir daí para o complexo 4, também impulsiona hidrogênios, prótons, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Esses elétrons, por sua vez, do complexo 4, eles vão ser utilizados eles vão ser transferidos para o oxigênio e junto com mais 2 hidrogênios, a gente vai ter a formação de água. E mais prótons são impulsionados, mais H+ são impulsionados para o espaço intermembrana. Então, com isso, a gente conseguiu dar um destino para os elétrons. Então, os elétrons, eles passaram do NADH, que virou NAD+ de volta. Eles passaram por todas essas proteínas da cadeia de transporte de elétrons, então complexo 1, o coenzima Q, complexo 3, citocromo C, complexo 4, até que eu transferisse esses elétrons para a água, para o oxigênio e hidrogênios formando água. Ótimo, eu já dei um destino para os elétrons. Só que, até agora, percebam que a gente não gerou ATP. Para gerar o ATP, o que a gente vai
fazer, né? O que vai acontecer na célula? Esses prótons que saíram, que estavam todos na matriz mitocondrial e que foram impulsionados para o espaço intermembrana, eles começam a criar um desequilíbrio químico, né? um gradiente químico. Esses elétrons eles não estavam aí, eles não pertencem aí, eles pertencem à matriz mitocondrial. E esse excesso de cargas positivas no espaço intermembrana acaba fazendo com que esses elétrons eles sejam impulsionados de volta para a matriz mitocondrial. Só que essa impulsão, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Esses hidrogênios, esses prótons, eles não podem simplesmente voltar por qualquer lugar. Para que a gente consiga ter a produção de ATP, esses prótons eles têm que voltar pela ATP sintase. E ao voltarem pela ATP sintase, esses prótons eles provocam esse fluxo de prótons pela ATP sintase provoca uma mudança conformacional nas subunidades da proteína que culminam com a produção, a conversão de ADP. Eu vou até voltar aqui, eu sei que vocês podem voltar ao vídeo se vocês quiserem, mas ele culmina com a conversão de ADP e fosfato inorgânico em ATP. E são gerados para cada NAD né, se vocês olharem a literatura, os livros mais recentes, as últimas edições, para cada NAD+, que entrega elétrons na cadeia de transporte de elétrons, são gerados 2,5 ATPs. Tudo bem? Mas e se eu pensar no FAD? Se eu pensar no FAD, o processo ele vai ser muito diferente. Porque o FAD-H2 ele vai entregar os seus elétrons, ao invés de entregar no complexo 1, ele entrega no complexo 2. Só que o complexo 2 ele não é um canal, né? Ele não vai impulsionar prótons para o espaço intermembrana. Quando ele faz essa transferência dos elétrons, a gente só começa a produzir o gradiente de prótons a partir do complexo 3. Então, a gente vai ter o impulsionamento aqui dos prótons para o espaço intermembrana, assim como a gente vai fazer para o complexo 4. E aí, a partir do complexo 4, a gente tem a formação de água e um gradiente de prótons estabelecido. Se vocês prestaram atenção no modelinho anterior, são impulsionados mais prótons para o espaço intermembrana a partir do NAD-H do que a partir do FAD-H2. Por quê? Porque o NAD ele já vai entregar esses elétrons no complexo 1, enquanto o FAD ele entrega no complexo 2. Então, ele pula essa etapa de impulsionamento de elétrons do complexo 1. Se o gradiente gerado pelo FAD é menor, consequentemente, o potencial para geração de ATP a partir do FAD também é menor do que para o NAD. Então, esses prótons, esses H+, quando eles voltarem para a matriz mitocondrial, de novo pela ATP sintase, ativando mudanças conformacionais nessa enzima que vão converter ADP e fosfato inorgânico em ATP, para cada FAD-H2 que entregou elétrons na cadeia de transporte, a gente vai produzir 1,5 ATPs, 1 ATP e meio, enquanto que para o NAD são 2 ATPs e meio. Por que eu consigo gerar mais ATPs a partir do NAD do que a partir do FAD? Justamente porque o gradiente de prótons que é formado a partir do NAD, ele é maior do que o que é formado a partir do FAD. Tudo bem? Então, qual é o objetivo da cadeia de transporte de elétrons? À medida que esses elétrons eles são transferidos pelas proteínas da cadeia até chegarem no oxigênio para formar água, eles impulsionam prótons para o espaço intermembrana, o que cria uma energia potencial, o que cria uma potencialidade de, quando esses prótons retornarem para a matriz mitocondrial, eles possam impulsionar a síntese de ATP, lá na ATP sintase. É por isso, pessoal, que toda essa etapa do ciclo de Krebs até a cadeia de transporte de elétrons, ela só consegue acontecer, ela só é possível quando a gente tem oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é o aceptor final, é o receptor, é a molécula que recebe os elétrons lá no final da cadeia de transporte. Se eu não tiver o oxigênio, nada que está para trás, então não acontece ciclo de Krebs
e não acontece essas etapas da cadeia de transporte de elétrons, nenhuma delas. E é por isso que, quando eu não tenho oxigênio, a célula precisa dar um outro destino, né, para o piruvato. E a gente viu que esse destino é a fermentação. Eu preciso regenerar o NAD+, para que a glicólise possa continuar acontecendo. Tudo bem? Então, essa é a visão geral. Como vocês podem perceber, dentro desse processo, se para cada NAD H eu consigo gerar 2 ATPs e meio, e para cada FAD H2 eu consigo gerar 1 ATP e meio, se vocês considerarem esses cálculos em todos os NADs, FADs, que são produzidos desde que a glicose entrou na célula, quantos ATPs vocês conseguiriam produzir chegando aqui no final da cadeia de transporte de elétrons? A resposta a gente vê na nossa próxima aula, tudo bem? Até lá, pessoal!